Meu marido me chamou de dramática quando meu pai sofreu um acidente, e depois seguiu viagem sozinho como se eu nem existisse. O dia em que tudo realmente mudou para mim não pareceu dramático para quem via de fora. Eu estava na minha mesa naquele escritório aberto e sem graça, fingindo me importar com uma planilha que não parava de travar no computador, quando meu celular começou a vibrar sem parar dentro da bolsa. Era meu vizinho ligando, depois outra ligação, depois um texto do mesmo vizinho, confirmando para qual hospital tinham levado ele. Senti aquele frio na barriga antes mesmo de atender, porque quando as pessoas ligam em vez de mandar mensagem, nunca é algo simples, tipo: Ei, o que você quer para o jantar? Quando eu finalmente olhei para a tela e vi as palavras sobre meu pai ter sido levado ao hospital após ser atropelado por um carro, minhas mãos já estavam tremendo. Lembro de levantar tão rápido que minha cadeira rolou para trás e quase bateu na mulher atrás de mim. Peguei minha bolsa, resmunguei algo para minha gerente sobre uma emergência e saí meio correndo, meio tropeçando do prédio. É engraçado como seu corpo se move no piloto automático, enquanto seu cérebro ainda está travado em uma frase. Meu pai foi atropelado. Meu pai caiu. Meu pai está no hospital. Eu ficava repetindo isso na minha cabeça como se, caso eu parasse, ele fosse desaparecer. No hospital, o médico explicou que poderia ter sido muito pior, o que eu acho que era para me fazer sentir melhor. Meu pai tinha uma fratura no tornozelo, os dois pulsos com torções sérias pelo jeito que ele tentou se segurar, algumas costelas com hematomas. Uma lista inteira de coisas que pareciam menores quando eles falavam rápido, mas não pareciam nada menores quando eu o vi tentando se mexer. Sem trauma na cabeça, sem hemorragia interna, apenas, nas palavras deles, problemas de mobilidade. Lembro de concordar com a cabeça como se essa frase significasse algo normal, mas quando o vi tentando sentar e falhando, percebi exatamente o que problemas de mobilidade significava. Significava que ele não conseguia ficar de pé sem ajuda. Ele não podia cozinhar, não podia tomar banho, mal conseguia coçar o nariz. Meu pai é um daqueles homens mais velhos e teimosos que prefeririam rastejar por um estacionamento do que admitir que precisam de ajuda. Então é claro que ele tentou fazer piadas. Ele me disse que o carro provavelmente ficou pior do que ele. Disse que era isso que ele ganhava por ainda ir a pé ao mercado como se fosse um adolescente. Insistiu que ficaria bem sozinho assim que o mandassem para casa, desde que tivesse o controle remoto e seus lanches favoritos. Enquanto isso, ele nem conseguia segurar o copinho de plástico com água sem as mãos tremerem. Quando começaram a falar sobre a alta, eu já sabia que não tinha como ele voltar para uma casa vazia sem algum tipo de apoio. Minha mãe se foi há anos e meu pai mora sozinho naquele lugar pequeno desde então, sobrevivendo basicamente de teimosia, sopa em lata e quaisquer refeições que eu conseguisse esconder na geladeira dele sem que ele me acusasse de tratá-lo como criança. Liguei para vários lugares e encontrei um serviço de enfermagem domiciliar que poderia mandar alguém algumas horas por dia para ajudá-lo com as coisas básicas. Organizei tudo antes mesmo de ele assinar os papéis para sair, porque eu o conheço. E se eu tivesse perguntado antes, ele teria recusado por princípio. Tudo isso, aliás, aconteceu na mesma semana em que eu e meu marido finalmente faríamos aquela viagem-zona que vínhamos planejando há meses. Sol, drinks, um hotel legal, todo aquele clichê. Passamos noites discutindo entre praia ou montanha, cidade ou sossego, e decidimos por uma cidade com resort que deveria ser exatamente o que precisávamos. Nós dois vínhamos trabalhando sem parar, mal nos vendo, a não ser para desabar na mesma cama. A piada era que íamos lembrar como o outro era de verdade sem as roupas de trabalho e as olheiras. Então lá estava eu, sentada em uma daquelas cadeiras de plástico ao lado da cama de hospital do meu pai, segurando o celular em uma mão e os papéis da alta na outra, encarando as datas. A data do check-in da viagem me encarava de volta no e-mail de confirmação. A enfermeira estava explicando o cronograma dos remédios. Meu pai estava brigando com o controle remoto da TV do hospital, e tudo o que eu conseguia ouvir era meu próprio cérebro dizendo: não tem como eu deixar ele assim, simplesmente não tem como. Naquela noite, quando eu finalmente me arrastei para casa e entrei, meu marido estava na cozinha, revirando uma pilha de papéis da viagem como se estivesse planejando uma operação militar. Ele estava com o caderninho para fora, aquele que ele usa quando entra no modo projeto, e já tinha listas de lugares para visitar e coisas para fazer. Ele tinha até procurado menus de restaurantes e circulado pratos que queria provar. Deveria ter sido fofo. Costumava ser fofo. Ele olhou para cima quando eu entrei e sorriu. E por um segundo, eu quase não quis dizer nada. Eu queria entrar naquela versão da minha vida onde a pior coisa acontecendo era se meu biquíni ainda servia.
Mas aí lembrei do rosto do meu pai quando ele tentou se ajeitar na cama, e a dor o atingiu, e me ouvi dizer sem nem enrolar: precisamos conversar sobre a viagem. Meu marido abaixou os papéis devagar, como se eu tivesse acabado de dizer que o lugar das férias tinha pegado fogo. O que tem ela? Ele perguntou, embora só o meu tom de voz já devesse ter dito que o negócio era sério. Expliquei sobre o acidente de novo, mesmo já tendo ligado para ele do hospital mais cedo. Disse que a enfermeira podia ajudar, mas que meu pai mal conseguia se mexer, que ele morava sozinho e que, pelo menos nas primeiras 2 semanas, ele ia precisar de alguém lá o tempo todo. Eu disse: acho que devíamos ver para adiar a viagem. Ou talvez cancelar e remarcar para depois. Liguei para a companhia aérea enquanto estava esperando no corredor. Disseram que provavelmente podemos conseguir créditos ou pelo menos a maior parte do dinheiro de volta. O hotel tem aquela política flexível que você gostou, lembra? Não perderíamos tudo. Ele ficou me encarando por um longo tempo, como se estivesse tentando decidir se eu estava falando sério ou fazendo teste para algum programa de pegadinhas. Então, ele deu aquela risadinha sem humor nenhum e disse: você está sendo dramática de novo. Essa palavra me acertou em cheio. De novo. Como se isso fosse um padrão onde eu chorava por leite derramado, e não pelo meu pai de 60 e poucos anos com os 2 pulsos ferrados e um tornozelo quebrado. Eu disse: não estou sendo dramática. Só estou dizendo que não me sinto confortável em deixá-lo assim por 2 semanas inteiras. Ele não consegue nem ir ao banheiro sozinho agora. Meu marido balançou a cabeça. Ele tem uma enfermeira. Você acabou de dizer isso. É exatamente para isso que esses serviços servem. Você não pode continuar deixando ele te puxar para toda a crise. Nós trabalhamos duro pra caramba para essa viagem. Eu preciso dessa folga. Você precisa dessa folga. Você está exagerando. Senti meu rosto esquentar. Exagerando? Ele foi literalmente atropelado por um carro. E ele está vivo, meu marido rebateu. Ele não está na UTI. Não está morrendo. Tem profissionais em volta dele. Você liga para ele todo dia de qualquer jeito, pode continuar ligando. Pode dar um alô. Por que tudo tem que ser em cima de você pessoalmente, em carne e osso, a cada segundo? Tem algo sobre o meu marido que você precisa saber. Quando ele se sente encurralado, ele gela. Não fica barulhento, nem violento. Só frio como gelo. É como um interruptor. Ele passa de brincalhão e carinhoso para esse tom monótono e distante, e de repente você é a louca por estar sentindo qualquer coisa. Eu costumava achar que era só o jeito dele de lidar com o estresse. Mais tarde, entendi que era o jeito dele de exercer controle. Tentei manter minha voz firme. Não é sobre tudo estar em cima de mim, é sobre estar lá para o meu pai. Ele mora sozinho. Minha mãe se foi. Eu sou literalmente tudo o que ele tem. Se fosse eu naquela cama de hospital, e ele tivesse marcado uma viagem para a semana seguinte, você sabe que ele cancelaria num segundo para me ajudar. Meu marido revirou os olhos. Seu pai adoraria o drama. Ele vive para ter uma crise. Além disso, já colocamos muito dinheiro nisso. Voos, hotel, folga no trabalho. Nós vamos. Não vou jogar tudo isso fora porque seu pai teve uma torçãozinha. O jeito que ele disse torçãozinha me deu vontade de jogar algo na cabeça dele. Em vez disso, respirei fundo. Não é só uma torção. E mesmo que fosse, ele não consegue andar. Olha, não estou dizendo que nunca vamos. Só estou pedindo para empurrar um pouco. Eu conferi. Podemos mudar as datas. Talvez tenhamos que pagar uma taxa. Mas não é como se todo o dinheiro sumisse. Ele cruzou os braços. Eu vou. Estive contando os dias para isso. Estou exausto. Não vou deixar o drama do seu pai estragar tudo. Lá estava de novo. Drama. Aquela palavrinha que ele usava sempre que eu pedia algo que não era conveniente para ele. Quando eu queria que ele fosse a um evento do meu trabalho? Drama. Quando eu chorava porque a mãe dele fazia um comentário sobre meu peso no jantar? Drama. Quando eu ficava chateada por ele ter feito uma compra enorme sem nem me avisar? Drama. Era como o cartão de livre de responsabilidade dele. Naquela noite, ele foi para a cama cedo, depois de soltar um "estou cansado demais para discutir isso", que é o código para "a conversa acabou". E eu fiquei sentada no sofá no escuro, encarando a tela da TV desligada, planejando horários na minha cabeça. Eu poderia aumentar as visitas da enfermeira. Poderia ir na casa do meu pai todo dia depois do trabalho. Talvez conseguisse sobreviver a uma semana fora se organizasse tudo perfeitamente. Tentei me moldar de um jeito que todo mundo ficasse bem, mesmo sabendo lá no fundo que a pessoa que não ficaria bem seria eu. No dia seguinte, toquei no assunto da viagem de novo, porque aparentemente eu gosto de me torturar. Disse que entendia que ele queria as férias, que eu também queria, mas que ainda estava desconfortável em ir. Mencionei de novo que a companhia aérea estava disposta a colaborar.
Até lembrei que uma vez deixei de ir ao casamento da minha prima para ficar na sala de espera de um hospital com a família dele quando a mãe dele fez uma cirurgia de rotina. Ele tinha jurado que nunca esqueceria que eu escolhi eles em vez de um evento de família importante. Me odiei por trazer isso à tona, mas trouxe. Ele me olhou como se eu tivesse puxado uma planilha de cobrança. Você não pode ficar contando pontos assim, ele disse ofendido. Isso é manipulação. Eu ri e saiu um som ríspido. Manipulação? Estou literalmente te lembrando da vez em que já fiz pela sua família o que estou pedindo para você fazer pela minha. Só estou pedindo o mesmo nível de compreensão. Ele balançou a cabeça, já saindo da conversa. Não é a mesma coisa. Minha mãe ia fazer uma cirurgia. Não sabíamos como ia ser. Era um procedimento padrão, eu disse. O médico disse que os riscos eram baixos. E você ainda assim quis que eu estivesse lá. O que eu entendo é o que parceiros fazem. Ele se inclinou para trás, braços cruzados. Você precisa aprender a colocar limites no seu pai. Toda vez que ele cai ou pega um resfriado ou tem algum probleminha, você corre como se fosse a enfermeira particular dele. Ele é adulto. Tem convênio. Ele pode se virar. Essa viagem é importante para o nosso casamento. Essa última frase realmente me pegou. Importante para o nosso casamento. Aparentemente, estar lá para o meu pai ferido era ruim para o nosso casamento, mas abandoná-lo para beber drinks de fruta em algum lugar era bom. Entendi. 3 dias antes da viagem, ele me encurralou na cozinha enquanto eu arrumava uma bolsa para levar algumas roupas para a casa do meu pai. Ele disse: Escuta, preciso que você me prometa que vai. Não vou ficar nesse vai e vem até o portão de embarque. Preciso ouvir você dizer que vai. Eu travei com uma calça de moletom nas mãos. Não vou prometer algo de que não tenho certeza. Meu pai ainda mal consegue se mexer. A enfermeira diz que ele insiste em tentar levantar sozinho. Ele vive quase caindo. Estou com medo de deixá-lo. Os olhos do meu marido endureceram. Então qual vai ser? Eu ou seu pai? Porque é nisso que isso está se transformando. Toda vez que tem uma escolha, você escolhe ele. Parecia que alguém tinha me dado um soco. Isso não é justo, eu disse. Mas minha voz estava com aquele som fino e trêmulo que eu odeio. Não é eu ou ele. Você é meu marido. Você é meu. Ele é meu pai. Estou tentando cuidar dos dois. Ele deu de ombros. Estou te dizendo como eu me sinto. E não vou continuar sendo o vilão porque você não consegue cortar o cordão umbilical. Ou você aparece naquele aeroporto, ou você me mostra muito claramente onde estão as suas prioridades. Aquele foi o momento em que algo quebrou dentro de mim. Eu não explodi. Não gritei. Só senti aquela coisa fria e pesada se instalar no meu peito. Percebi que não importava o que eu fizesse, ele ia me fazer sentir que eu estava falhando com alguém. Se eu fosse na viagem, ficaria imaginando meu pai sofrendo para sair da cama. Se eu ficasse, seria a esposa ingrata que estragou as férias dos sonhos. Era um jogo armado. 2 dias antes da viagem, ele anunciou no jantar, no tom mais calmo possível. Eu vou. Reservei essa folga. Paguei pela minha passagem. Não vou ficar aqui vendo você orbitar em volta do seu pai. Você faz o que achar que deve fazer. Ele não perguntou de novo como meu pai estava. Não perguntou sobre o nível de dor, sobre a fisioterapia, sobre nada. Falou sobre a previsão de tempo bom como se fosse a única coisa que importasse. Então parei de discutir. Não tem sentido gritar com uma parede. Foquei no meu pai. Aumentei as horas da enfermeira. Comprei barras de apoio, cadeiras de banho, todas as coisas que o terapeuta recomendou. Aprendi a colocar a tornozeleira corretamente. Fiquei sentada com meu pai enquanto ele fingia que estava bem e o vi quase tombar tentando pegar um copo na bancada porque os pulsos não aguentavam o peso. Uma tarde, entrei na sala e o peguei na metade do caminho para sair da poltrona, cambaleando como um bebê. Corri até ele, segurei seu cotovelo e ele fez uma careta quando as costelas protestaram. Senta! Eu disparei, mais ríspida do que pretendia. Ele me deu aquele olhar sem graça. O quê? Não posso ficar sentado aqui apodrecendo. Preciso ir ao banheiro. Você me chama ou chama a enfermeira? Eu disse. Você não sai se lançando pela sala desse jeito. Ele suspirou. Odeio me sentir inútil, resmungou. Depois, mais baixo. Também odeio sentir que estou estragando a sua vida. Seu marido deve estar furioso. Houve uma pausa onde eu deveria ter mentido e dito que estava tudo bem, mas eu estava cansada demais. Ele não está nada feliz, admiti. Ele vai na viagem de qualquer jeito. O rosto do meu pai caiu em uma mistura estranha de culpa e mágoa. Eu não queria ser um fardo, ele disse baixinho. Achei que eu e ele estivéssemos nos dando bem. A gente sempre falava de esportes, sabe?
Achei que ele gostasse de mim. Ele só não gosta quando as coisas não estão no cronograma dele. Eu disse antes que pudesse me conter. Na manhã em que ele partiu, meu marido levou a mala até a porta sem olhar para mim. Não teve beijo, nem abraço, nem um tapinha no ombro. Ele só pegou o passaporte na tigela perto da porta, checou o celular e disse: "Meu carro está lá embaixo", como se estivesse indo para uma conferência de trabalho. Assisti ele ir embora, esperando por alguma pausa de última hora. Talvez a gente consiga resolver isso. Mas a porta fechou e foi isso. O silêncio que ele deixou para trás não era pacífico. Era aquela coisa densa que pressionava meu peito quando eu tentava dormir. Naqueles primeiros dias, minha rotina virou esse ciclo exaustivo. Eu acordava, me arrastava para o trabalho, tentava fingir que estava presente enquanto minha mente ainda estava na casa do meu pai, depois dirigia cruzando a cidade após o expediente para checá-lo. Esquentava refeições, ajudava-o a ir ao banheiro, garantia que os remédios estivessem alinhados corretamente, ajustava os travesseiros sob a perna dele. Quando eu chegava em casa à noite, minha própria casa parecia o lugar de um estranho. Uma noite, no meio de tudo isso, meu pai teve um pico intenso de dor. Ele me ligou por volta das 2 da manhã, com a voz tensa e em pânico. Dirigi até lá de moletom e um moletom velho, coração batendo forte, convencida de que algo terrível tinha acontecido. No fim, o cronograma dos analgésicos tinha se bagunçado com tantas mãos diferentes envolvidas, e ele tinha ficado muitas horas sem uma dose. Colocamos tudo sob controle. Ligamos para o suporte de enfermagem, ajustamos as coisas. Ele acabou se acalmando, mas eu fiquei sentada no sofá dele até o sol começar a nascer, observando-o respirar só para garantir. Lá pelo amanhecer, enquanto ele finalmente dormia, peguei meu celular e mandei uma mensagem para o meu marido. Escrevi um texto longo sobre o que tinha acontecido, sobre como meu pai tinha ficado assustado, sobre como eu tinha passado a noite tentando dar conta de tudo. Terminei com: "Eu sei que você precisava da folga, mas eu queria muito que você estivesse aqui. Isso está sendo demais." Observei os bonequinhos de status no app mudarem. Entregue. Lido. E depois nada. Nenhuma resposta naquele dia. Nenhuma resposta no outro. Em vez disso, algumas horas depois, uma foto apareceu em uma rede social que nós dois usamos. Lá estava ele, de óculos escuros, drink na mão, parado na frente de uma piscina que parecia de comercial. A legenda era algo como: "Essa é a vida", com um monte de emojis de sol. Em outra foto, ele estava em algum restaurante chique, com pratos de comida espalhados como algo de revista. As pessoas estavam comentando coisas como: "Você merece" e "Que inveja." E eu só encarava meu celular querendo jogá-lo pela janela. Uma amiga do trabalho me ligou depois de ver as fotos. "Ei?" Ela disse com cuidado. "Está tudo bem com vocês dois? Achei que você ia com ele." Engoli o nó na garganta. "Os planos mudaram", eu disse. "Meu pai se machucou." Eu fiquei. "Ele foi mesmo sem você?" Ela perguntou, a voz passando de preocupada para puta em meio segundo. "Sério?" "É", eu disse. Sério. Amiga", ela sussurrou. "Não quero dizer o que estou pensando, mas você sabe o que estou pensando." Eu sabia. Também sabia que não estava pronta para dizer em voz alta ainda. Nós temos esse cartão de crédito compartilhado que usamos basicamente para coisas da casa e viagens. Eu faço a parte chata, tipo checar as faturas, pagar as contas, garantir que não estamos comprando uma pequena ilha acidentalmente. Durante aquela segunda semana em que ele esteve fora, entrei para pagar parte do saldo e vi uma cobrança que não batia. Era de algum tipo de pacote de spa no resort, o dobro do preço dos serviços comuns. A descrição mencionava algo sobre um pacote de casal, e meu estômago afundou. Encarei aquela linha por tanto tempo que os números começaram a embaçar. Disse a mim mesma que poderia ser um erro no sistema, que ele poderia ter pagado para outro casal, que ele poderia ter reservado a coisa errada e ido sozinho. Contei a mim mesma todas aquelas histórias idiotas que as mulheres contam quando estão tentando não admitir que talvez a pessoa que amam seja capaz de ser exatamente o tipo de pessoa que juraram que nunca seriam. Me odiei um pouco por sequer pensar nisso. Meu pai estava literalmente lutando só para chegar ao banheiro. E eu estava sentada na mesa da cozinha dele, obcecada por uma linha de cartão de crédito. Fechei o app, joguei o celular de cara para baixo e disse a mim mesma para focar no que estava bem na minha frente. Uma crise por vez. Depois de mais ou menos uma semana nisso, eu quebrei. Estava na mesa da minha própria cozinha agora, comendo cereal no jantar porque cozinhar parecia matemática. E minha amiga ligou de novo. Ela perguntou gentilmente: "Você realmente falou com ele desde que ele saiu?" "Não", eu disse,
ouvindo como minha própria voz soava pequena. Ele não ligou, não respondeu às mensagens, nada. Ela expirou devagar. Você sabe que isso não é normal, né? Dei de ombros, embora ela não pudesse me ver. Ele diz que precisa de espaço quando está estressado. Isso não é espaço, isso é castigo, ela disse. Olha, vou dizer algo que você não vai gostar. Talvez você devesse falar com um advogado. Não porque você precise fazer algo agora, mas para saber o que você pode fazer se quiser. Minha primeira reação foi defensiva. Não vou me divorciar dele por causa de uma viagem, disse rápido. Digo sim, ele está sendo um babaca, mas isso é muito radical. Minha amiga ficou em silêncio por um segundo. Então disse: Não é só a viagem e você sabe. É como ele vem te tratando há muito tempo. Esse lance do silêncio. O jeito que ele faz tudo ser culpa sua. Você vem se diminuindo há anos. Não estou dizendo para você deixá-lo amanhã. Estou dizendo, talvez pare de agir como se estivesse presa quando talvez não esteja. Fiquei ali sentada, encarando o desenho da minha bancada. A ideia de falar com um advogado parecia extrema, tipo pular de um penhasco. Fui criada com essa ideia de que você aguenta firme, que o casamento é um trabalho duro, que você não joga fora porque as coisas ficam difíceis. Mas aí imaginei o rosto do meu pai na noite em que ele estava chorando de dor, e o rosto do meu marido naquela foto na piscina, e algo dentro de mim inclinou. Só para conseguir informações, disse minha amiga. Informação não é traição. Essa frase ficou comigo. Não consegui dormir naquela noite. Ficava levantando, andando de um lado para o outro, checando o celular mesmo sabendo que não tinha nada novo, encarando o teto. Eventualmente, por volta das 3 da manhã, abri meu laptop e procurei por advogados de divórcio locais. A palavra parecia feia na tela. Escolhi um quase ao acaso, de uma lista de pessoas que provavelmente ouviam histórias como a minha todo dia e preenchi o formulário de contato. Na manhã seguinte, eles me ligaram de volta e ofereceram um horário para o final da semana. Entrando naquele escritório, senti como se estivesse traindo meus votos de casamento só de estar ali. A advogada era uma mulher calma, com voz suave e olhos muito diretos. Ela pediu para eu contar o que estava acontecendo. E comecei pela viagem, pelo acidente e pelo silêncio. Mas uma vez que comecei a falar, outras coisas vieram à tona. A briga que tivemos meses atrás quando mencionei que queria largar meu emprego corporativo e abrir um pequeno negócio criativo, como ele me deu um gelo por dias. O jeito que ele sempre controlava nossa vida social, quem víamos, quando víamos. O uso constante de palavras como dramática, instável, carente sempre que eu batia de frente. Ela ouviu sem interromper muito, apenas fazendo pequenas perguntas de esclarecimento. Então explicou, de forma bem prática, quais eram minhas opções, como a separação funcionava ali, o que aconteceria com os bens. Perguntou se eu tinha algo que fosse só meu, tipo imóveis de antes do casamento. Contei sobre a casinha que herdei de uma tia, aquela para onde nos mudamos depois do casamento, porque fazia mais sentido do que pagar aluguel. Ela assentiu e disse que uma casa herdada geralmente é considerada bem particular, desde que você tenha mantido as coisas claramente no seu nome e não tenha misturado tudo completamente. Conversamos sobre o cartão compartilhado, nossas rendas parecidas, o fato de não termos filhos. Ela não me disse o que fazer, apenas traçou caminhos como um mapa. Quando saí, minha cabeça estava zumbindo. Ter opções era ao mesmo tempo aterrorizante e estranhamente reconfortante. Naquela noite, na casa do meu pai, ele tentou fazer ovos mexidos com a única mão que funcionava e quase derrubou a frigideira. Eu assumi o controle, empurrando-o gentilmente de volta para a cadeira. Ele fez uma piada boba sobre estar virando canhoto e depois parou e ficou me olhando. Você parece cansada, ele disse. Mais cansada que o normal. Eu bufei. Obrigada. É exatamente o que toda mulher quer ouvir. Ele balançou a cabeça. Você sabe o que eu quero dizer. Você está com aquele olhar que sua mãe costumava ter quando estava carregando algo pesado na mente. Por alguma razão, aquilo abriu uma brecha. Contei para ele sobre a advogada. Não cada detalhe, mas o suficiente. Os olhos dele ficaram enormes. Você tem certeza de que é isso que você quer? Perguntou. Não quero que você exploda sua vida por minha causa. Isso não é por sua causa, eu disse. Você só puxou a cortina mais rápido. Se não fosse isso, seria outra coisa eventualmente. Ele suspirou e, pela primeira vez desde o acidente, pareceu um pouco menor. Ele não ligou para saber de mim, disse baixinho. Nenhuma vez. Engoli seco. Eu sei. Ele estendeu a mão boa e apertou meus dedos. Eu te amo, disse. Odeio que você esteja passando por isso.
Mas fico feliz de não ser o único vendo a situação. Quando meu marido finalmente voltou da viagem, o retorno dele foi o oposto de dramático. Era um sábado à tarde. Eu estava em casa por uma vez, em vez de na casa do meu pai, dobrando roupa no sofá, quando ouvi a porta abrir. Ele entrou rolando a mala, bronzeado e relaxado, como se tivesse acabado de vir de um retiro espiritual. Ele me deu um aceno curto, tipo, e aí, beleza? Como se não tivesse dado um gelo em mim e no meu pai ferido por 2 semanas. Ele jogou as chaves na tigela, olhou para a pilha de correspondência na mesa e disse: Chegou algo importante enquanto eu estava fora? Como se tivesse saído apenas para comprar pão. Fiquei encarando ele por um segundo porque meu cérebro genuinamente não conseguia processar aquele nível de casualidade. Você não respondeu minhas mensagens. Eu disse. Nenhuma. Ele deu de ombros, chutando os sapatos. Eu precisava me desconectar. Esse era o ponto. O sinal era terrível lá embaixo de qualquer jeito. Você sabe como é. Pensei nas fotos com marcação de hora que ele andou postando da piscina, do restaurante, da praia. Além disso, vi as cobranças no nosso cartão. Eu disse. Aquele pacote de spa para casal? Não insulte minha inteligência. Ele nem negou direito. Só levantou um ombro como se fosse algo chato. Era um pacote que eles empurram para todo mundo. Disse. Você está fazendo aquilo de novo, transformando tudo em história. Ele foi para a cozinha e abriu a geladeira. O que vamos fazer para o jantar? Perguntou por cima do ombro. Estou morrendo de fome. Algo dentro de mim simplesmente se encaixou. Não como uma explosão, mas como quando você finalmente clica uma peça de quebra-cabeça no único lugar onde ela poderia ter ido, e de repente, a imagem inteira faz sentido. Caminhei até o quarto, mãos tremendo, e tirei o envelope da gaveta onde o vinha escondendo. Os papéis do divórcio pareciam mais pesados do que eram. Quando voltei para a sala, ele estava folheando as cartas com uma mão e rolando o celular com a outra. Coloquei o envelope na mesa na frente dele. O que é isso? Perguntou, franzindo a testa, como se eu tivesse entregado uma multa de trânsito. Lê, eu disse. Ele abriu, passou o olho na primeira página e ficou pálido. Você só pode estar brincando, disse. Isso é piada, né? Não é piada, eu disse. Minha voz estava estranhamente calma. Fui ver uma advogada enquanto você estava fora. Isso é a petição. Ele olhou para mim como se eu tivesse dado um tapa nele. Você vai se divorciar de mim porque eu fui em uma viagem que nós pagamos? Eu ri. E soou quase histérico até para os meus próprios ouvidos. Não. Vou me divorciar de você porque você literalmente me deixou para lidar com meu pai machucado sozinha. Não entrou em contato nenhuma vez. Depois chegou em casa e perguntou o que tem para o jantar como se eu fosse sua empregada. A viagem foi só o exemplo mais claro até agora de como você me vê. Ele balançou a cabeça, o papel farfalhando nas mãos dele. Você está sendo ridícula. Sempre fui independente. Você sabia disso quando casou comigo. Não sou um daqueles caras que precisa ficar colado na esposa a cada segundo. Ser independente é uma coisa. Eu disse. Abandonar sua parceira durante uma crise familiar e depois dar um gelo nela por 2 semanas é outra. Ele zombou. Seu pai estava bem. Você só gosta de dar uma de heroína. Queria que eu estivesse de joelhos te agradecendo por sacrificar suas férias. Quando me recusei a alimentar isso, você correu para uma advogada. Lá estava de novo. Meus sentimentos enquadrados como uma performance exagerada. Drama. Eu quase consegui ouvir a palavra não dita pairando no ar. Não corri para ninguém. Eu disse devagar. Eu caminhei. Pensei sobre isso. Falei com pessoas. Considerei minhas opções. Isso não é um chilique. Ele jogou os papéis na mesa. Então o quê? Você simplesmente acabou? É isso? Vai jogar fora todos esses anos por causa disso? Respirei fundo. Não é só por causa disso. É por todas as vezes que você usou o silêncio para me punir. Todas as vezes que me fez sentir louca por ter necessidades. Todas as vezes que me encolhi para você não me chamar de dramática. Essa viagem só tornou impossível eu mentir para mim mesma daqui para frente. Ficamos nesse vai e vem por um bom tempo. Ele insistindo que não tinha feito nada de errado. Eu listando coisas que guardei no peito por anos. Ele voltava sempre para o dinheiro. O quanto tínhamos gasto, como seria irresponsável simplesmente jogar tudo fora. Percebi, lá pela 3ª vez que ele mencionou o preço das passagens, que ele estava mais chateado com o investimento financeiro do casamento do que com o emocional. Finalmente, depois do que pareceram horas, eu disse. Você pode arrumar uma mala e ir ficar em outro lugar. Não estou pedindo, estou avisando. Preciso de espaço. Quero você fora daqui. Ele ficou me encarando como se estivesse me vendo pela primeira vez. Você vai se arrepender disso, disse ele com a voz baixa. Está sendo impulsiva. Está cometendo um erro enorme porque está emotiva agora.
Pode ser, eu disse. Mas prefiro me arrepender de ir embora do que passar o resto da vida me arrependendo de ter ficado. Ele pegou uma bolsa de viagem no armário e começou a jogar roupas dentro. Foi bagunçado, apressado. Nada parecido com as listas de malas obsessivas que ele costumava fazer. Bateu gavetas, pisou forte, resmungou baixinho. Na porta ele parou, mão na maçaneta. Você não pode dizer que eu não tentei, disse ele. Eu quase ri de novo. Você não tentou, disse baixinho. Esse é o ponto. A porta fechou atrás dele com um baque que pareceu ecoar muito mais do que deveria. Escorreguei pela parede até sentar no chão, joelhos colados no peito, e solucei. E não foi um choro bonitinho. Foi aquele choro feio, com catarro, o corpo todo tremendo. Senti o luto pelo homem que achei que tivesse casado, pela versão da minha vida que eu vinha segurando com unhas e dentes, por todas as vezes que disse a mim mesma que ia melhorar se eu me esforçasse mais. Nos dias seguintes, ele ligou. A primeira vez foi 3 dias depois, no meio do meu expediente. Vi o nome dele na tela e meu estômago revirou. Deixei cair na caixa postal. Ele ligou de novo. E de novo. Finalmente fui para a escada do trabalho e atendi. O que você quer? Perguntei. Sem oi, sem conversa fiada. Isso é ridículo, disse ele. Eu ouvia o barulho da rua ao fundo. Quanto tempo eu devo ficar neste hotel? Você tem ideia de quão caro isso é? Lá estava. Nenhum. Como você está? Nenhum. Como está seu pai? Apenas você sabe como isso é caro? Ninguém está te obrigando a ficar em um hotel, eu disse. Você escolheu sair. Podia ficar com um amigo, ou achar um aluguel de curto prazo, ou resolver sua própria vida como o homem independente que você vive me dizendo que é. Ele bufou. Podemos só dar um reset? Eu disse umas coisas, você disse outras. Eu precisava daquela viagem e não vou pedir desculpas por isso. Mas sinto sua falta. Sinto falta de casa. Se você sente tanto a minha falta, por que não me ligou nenhuma vez enquanto estava fora? Perguntei. Ele travou por um segundo. Eu te falei. O sinal estava estranho e eu não queria ser sugado pelo drama enquanto estava tentando relaxar. Fechei os olhos. Não vou fazer isso, eu disse. Vou seguir em frente com o divórcio. Fala com seu advogado. Você vai mesmo jogar tudo fora por causa dos seus sentimentos? Ele disparou. Vou, eu disse. Pelos meus sentimentos. Conceito louco, eu sei. Depois disso, começaram as mensagens. Primeiro foram as mensagens de desculpas falsas. Sinto muito que você tenha se sentido magoada. E sinto muito se você entendeu errado. E sinto muito que as coisas tenham chegado a este ponto, que não é o mesmo que sinto muito pelo que eu fiz. Depois vieram as chantagens emocionais. Nunca achei que você fosse ser tão cruel. E não acredito que você está fazendo isso comigo depois de tudo o que fiz por nós. Quando não respondi, ele mudou de estratégia de novo. Uma noite, meu celular acendeu com uma série de mensagens de voz. A voz dele estava toda quebrada e trêmula, como se estivesse chorando. Disse coisas como: você é a minha vida inteira, e não sei quem eu sou sem você. E vou ser melhor, eu prometo. Ouvi as mensagens sentada no sofá com um cobertor nos ombros, e meu coração parecia estar sendo puxado em 2 direções. Parte de mim lembrava do cara com quem casei. Aquele que fazia piadas idiotas para me animar, que trazia comida quando eu trabalhava até tarde, que dançava comigo na nossa cozinha minúscula à meia-noite. Essa parte queria correr para ele, acreditar que aquilo era um ponto de virada, que ele finalmente tinha entendido. A outra parte lembrava da cara dele quando saiu para aquela viagem, do jeito que ele descartou a dor do meu pai como drama, da cobrança do spa de casal, do silêncio. Essa parte venceu. Silenciei a conversa. Não o bloqueei ainda, porque ainda tínhamos que lidar com a logística, mas parei de alimentar a montanha-russa. Passadas algumas semanas nesse limbo estranho, voltei a ver a advogada. Ela estava esperando a resposta formal dele. Quando me sentei no escritório dela, ela deslizou uma pasta pela mesa. Ele não está contestando o divórcio em si, disse ela. Mas ele tem alguns pedidos. A palavra pedidos acabou sendo um eufemismo. Na resposta oficial, ele concordou que o casamento estava irremediavelmente falido, o que, claro, é um jeito de dizer. Então listou exigências financeiras que me deixaram de queixo caído. Queria pensão mensal minha, embora ganhemos basicamente a mesma coisa. Queria uma parte da minha conta de aposentadoria. E o mais insultante, queria que a casa fosse vendida para que o lucro fosse dividido meio a meio. Essa casa foi deixada para você antes de você conhecê-lo, correto? Perguntou minha advogada. Sim, eu disse. Minha tia deixou para mim no testamento. Meu nome é o único na escritura. Fizemos algumas reformas depois que nos mudamos e nós 2 contribuímos, mas a propriedade em si é minha. Ela assentiu.
Ele está argumentando que, como fundos do casal foram usados para melhorias, ele tem direito à metade do valor. É forçar a barra, mas não é algo inédito. Ainda assim, com base na sua documentação, temos um argumento forte de que o valor principal da casa continua sendo seu bem particular. Fiquei encarando os números na página. Não era só pelo dinheiro. Era pelo que aquilo representava. Ele sempre se gabou de ser independente. De nunca precisar de ninguém, de como podia sair de qualquer situação e cair de pé. Agora, de repente, queria que eu pagasse para ele ir embora e levasse metade da única coisa que realmente parecia minha. Então, basicamente, eu disse devagar, ele me ignorou por 2 semanas. Chegou em casa como se nada tivesse acontecido. Foi notificado e agora quer que eu financie a saída dele. A boca da minha advogada teve um tremor que parecia simpatia. É um jeito de ver a situação. Ela apontou para outra sessão. Ele também alegou que você é emocionalmente instável e propensa a exageros, e que sua decisão de pedir o divórcio é um sintoma disso. Enquadrou seu cuidado com seu pai como uma dependência excessiva e disse que você tem dificuldade em separar seu casamento da sua família de origem. Eu dei uma risada irônica, mesmo com o estômago revirando. Então ele está basicamente me patologizando por não abandonar meu pai machucado. Ele está enquadrando assim. Sim, disse ela. Não leve para o lado pessoal. Esses registros costumam ser escritos da forma mais dramática possível para fortalecer o lado deles. Ele está tentando parecer razoável, fazendo você parecer irracional. Ele faz isso há anos, resmunguei. Esta é apenas a primeira vez que está por escrito. Começamos a mediação algumas semanas depois. Sentar à frente dele naquela sala de conferência sem graça, com o mediador e nossos advogados entre nós, parecia surreal. Ele usava sua camisa social bonita, aquela que sempre usava para coisas importantes, e estava com aquele mesmo rosto calmo que usava quando queria que eu me sentisse dramática por reagir. O mediador passou pela lista de questões: divisão de bens, contas bancárias, a dívida do cartão compartilhado, a questão da casa. Para minha surpresa, ele concordou rápido com a maioria das coisas menores. Dividimos os móveis, os bens pequenos, a dívida. Ele não brigou pelo carro. Cedeu quanto aos pagamentos de pensão depois que minha advogada apontou como nossas rendas eram parecidas. Era como se estivesse tentando acelerar o processo, contanto que pudesse manter o olho naquele prêmio maior. A única coisa em que ele não arredava o pé era a casa. Nós 2 moramos lá, disse ele. Nós 2 colocamos dinheiro lá. Tenho direito à metade. Aquela casa foi um presente de família para ela, disse minha advogada calmamente. Ela poderia ter mantido como investimento e nunca ter ido morar com você. Em vez disso, ela ofereceu a vocês 2 um custo de vida mais baixo e estabilidade. Isso não transforma o imóvel magicamente em bem do casal. Ele revirou os olhos. Nossa, que generosidade. Preciso mandar um cartão de agradecimento para a tia morta dela? O mediador limpou a garganta e lembrou a todos de manter a civilidade. Minhas mãos estavam tremendo debaixo da mesa, mas minha voz, de algum jeito, permaneceu firme. Você não vai levar a casa da minha tia, eu disse. Pode levar praticamente qualquer outra coisa que tenhamos juntado, mas aquilo fica comigo. Cresci visitando aquele lugar. É a única coisa que me restou que parece minha. Você não vai tirar isso também. Ele me deu um olhar cheio de desprezo. Você não está pensando logicamente, disse ele. Está deixando suas emoções comandarem tudo como de costume. Beleza, eu disse. Então acho que o meu eu emocionalmente instável e a advogada dela verão o seu eu razoável e o advogado dele no tribunal, se for preciso. Durante um intervalo, eu e minha advogada fomos para o corredor respirar. Ela olhou para a papelada e depois para mim. Ele vai continuar usando essa linguagem, disse ela baixinho. Dramática, instável, emocional. É estratégico. Se ele conseguir te fazer explodir, pode apontar para você e dizer: viu, é disso que eu estou falando. Então eu devo ficar sentada ali, feito um robô, enquanto ele insulta minha tia falecida? Perguntei. Você deve escolher suas batalhas, disse ela. Está indo bem até agora. Deixe ele mostrar quem ele é no papel. Nós cuidamos do resto. Fora do circo jurídico, a vida continuava. Eu ainda tinha meu emprego de tempo integral. Ainda tinha a logística da recuperação do meu pai. Ainda tinha que lembrar de comer e dormir. E, ocasionalmente, fazer algo que não envolvesse papelada ou analgésicos. No meio de tudo isso, algo que eu tinha enterrado meses antes ressurgiu. Meu pequeno sonho idiota de sair do mundo corporativo e começar algo meu. Antes do acidente, antes da briga, eu tinha dito ao meu marido que queria abrir um pequeno estúdio com minha amiga, oferecendo serviços criativos.
Ele tinha cortado a ideia de forma tão dura que eu a enterrei em uma gaveta mental e bati a porta. Agora, estranhamente, com minha vida toda pegando fogo, aquela gaveta se abriu. Minha amiga trouxe o assunto à tona uma noite enquanto estávamos sentadas no meu sofá comendo pizza requentada. Sabe, disse ela, se existiu um momento para recomeçar é quando tudo já está uma bagunça. Eu resmunguei. Você vai me dar um discurso motivacional agora? Ela sorriu. Relaxa. Não vou escrever nada em caneca. Só estou dizendo, você falou disso por uma eternidade. Tinha até nome escolhido e tudo. E se em vez de gastar toda a sua energia tentando sobreviver a este divórcio, você também gastasse um pouco construindo a vida que você realmente queria? O pensamento me deu um frio na barriga. E se falhar? Perguntei. Ela deu de ombros. Então falha. Você ainda será você. Ainda terá suas habilidades. Vai dar um jeito. Mas e se não falhar? E se der certo? Meu pai me surpreendeu ao apoiá-la. Uma noite, enquanto assistíamos a um programa chato na casa dele, ele disse: Você brilhava quando falava dessa ideia de negócio. Você não brilha muito hoje em dia. Talvez devesse correr atrás disso de novo. Não quero que você pense que estou fazendo algo drástico porque estou perdendo o juízo, eu disse. Ele bufou. Você tem permissão para fazer as coisas porque você quer, não apenas porque está fugindo de algo. Além disso, se o seu ex achava que você era irresponsável por querer usar seus talentos para construir algo, talvez isso diga mais sobre ele do que sobre você. Então, aos poucos, entre consultas de acompanhamento no hospital e reuniões com advogados, comecei a rascunhar planos de novo. Eu e minha amiga fazíamos cálculos no laptop na mesa da minha cozinha. Fizemos listas de serviços que poderíamos oferecer. Olhamos salas de escritório pequenas e baratas e sonhamos com o que poderíamos transformar nelas. Outra amiga, que eu não via muito porque meu ex sempre dizia que ela era má influência, ofereceu investir uma pequena quantia para nos ajudar a começar. Cada passo à frente parecia uma caminhada com pesos nos tornozelos. Eu continuava ouvindo a voz dele na minha cabeça, chamando minhas ideias de irreais, infantis, irresponsáveis. Tive noites em que fiquei acordada, convencida de que, se o negócio falhasse, provaria que ele estava certo sobre mim o tempo todo. Mas a ideia de voltar para a minha antiga vida sem mudanças parecia ainda pior. Enquanto isso, meu pai estava se curando lenta e teimosamente. Reduzimos gradualmente as visitas da enfermeira até serem apenas vistorias, e finalmente nenhuma. A fisioterapia começou. Ele xingava baixinho quando os exercícios doíam, e depois pedia desculpas ao terapeuta como uma criança pega falando palavrão na escola. Aprendeu a manobrar com uma bengala. A primeira vez que ele conseguiu ir do sofá até a cozinha sem minha ajuda, levantou os braços como um boxeador no ringue. Olha pra mim, ele disse. Ainda dou conta. Finalmente chegamos a um acordo no divórcio alguns meses depois. Ele pressionou pela casa até o limite, mas a combinação de argumentos jurídicos e o fato de termos toda a papelada em ordem funcionou a meu favor. No fim, ele recuou. Provavelmente porque a ideia de uma briga judicial prolongada o entediou mais do que a ideia de receber menos da metade do que queria. O acordo final pareceu justo no papel. Dividimos o que tínhamos construído juntos. Fiquei com a casa da minha tia, sem pensão para nenhum dos lados. Foi objetivamente um corte limpo. Subjetivamente, pareceu sair rastejando de um campo minado com as pernas ainda inteiras. No dia em que o divórcio foi oficializado, saí do tribunal segurando uma pasta com documentos que diziam, em alguns parágrafos de linguagem jurídica, que eu estava livre. Minha amiga me encontrou nos degraus com café. Meu pai insistiu em levar nós duas para jantar para comemorar, embora ainda andasse com uma leve mancada e provavelmente não devesse estar dirigindo. Sentamos em um restaurantezinho familiar, daqueles com mesa grudenta e criança barulhenta, e pela primeira vez em muito tempo, consegui respirar fundo sem sentir que o ar enroscava em algo afiado. O negócio àquela altura já era uma coisa real. Tínhamos assinado o contrato de uma sala minúscula com luz fluorescente horrível e a transformamos em algo aconchegante com abajures, tapetes e um número ridículo de plantas de segunda mão. Tínhamos nosso primeiro punhado de clientes. A renda ainda não chegava nem perto do meu antigo salário. Então mantive um pé no emprego corporativo em meio período enquanto a coisa nova crescia, mas parecia progresso. Algumas semanas depois do divórcio, meu ex apareceu lá. Era uma terça-feira à tarde. Eu e minha amiga estávamos reorganizando umas prateleiras quando a porta abriu e ele entrou, como se fosse o dono do lugar. Olhou em volta devagar, os olhos escaneando a decoração, os móveis, o café meio terminado na minha mesa. Então, disse ele,
os lábios se contorcendo. Este é o grande sonho. Meu coração começou a disparar, mas forcei minhas mãos a continuarem ocupadas. Estamos no meio de uma coisa, eu disse, sem me dar ao trabalho de ser educada. O que você quer? Ele sorriu de lado. Relaxa. Não estou aqui para causar problemas. Estava na vizinhança. A vizinhança? Diga-se de passagem, não é nem perto de onde ele mora agora. Ele teve que sair do caminho dele para estar na vizinhança. Ele caminhou até um expositor e pegou um dos nossos cartões promocionais, virando-o como se estivesse examinando um inseto. Bonitinho, disse. Bem pequeno. Minha amiga, que Deus a abençoe, empertigou-se e deu a ele um olhar que cortaria vidro. Podemos te ajudar com algo? Perguntou. Temos trabalho de verdade para fazer. Ele a ignorou e continuou falando comigo. Só queria ver pelo que você trocou o nosso casamento, disse ele. É engraçado. Você explodiu tudo por causa do seu pai e deste projetinho. E para quê? Um escritório apertado e um pai que não vai estar por aqui para sempre? Essa pegou pesado. Senti meu rosto queimar. Sai daqui, disse baixinho. Ele inclinou a cabeça. Sabe, disse. A viagem foi incrível, aliás. O tempo, a comida, a companhia. Deixou aquela última palavra pendurada ali, pesada e óbvia. Lembrei da cobrança do spa de casal, do jeito que o sorriso dele parecia naquelas fotos. Um pouco diferente, um pouco mais performático. Claro que você achou alguém para massagear seu ego enquanto estava lá, eu disse. Minha voz ainda soava calma, o que me surpreendeu. Você precisava de alguém para te dizer que você era o mocinho. Ele riu. Pelo menos ela sabia como se divertir. Não passou o tempo todo obcecada pelo pai. Houve um tempo em que aquela frase teria me destruído. Em que eu teria ficado obcecada sobre quem era ela, como ela era, o que ela tinha que eu não tinha. Naquele momento, tudo o que senti foi cansaço. Fico feliz que você tenha se divertido. Eu disse. De verdade. Espero que você, seu casinho de férias e seu ego frágil tenham uma vida linda juntos. Mas você não tem o direito de vir aqui detonar a coisa que estou construindo só porque não tem mais acesso a ela. Minha amiga deu um passo à frente, cruzando os braços. Você precisa sair, disse para ele com voz firme. Agora, ou vou chamar a segurança do prédio. Ele olhou entre nós duas, como se não conseguisse acreditar que não estávamos desmoronando com as palavras dele. Você está cometendo um erro, disse para mim uma última vez. Poderia ter tido uma vida fácil. Eu sorri, mas não tinha humor nenhum. Eu tinha uma vida fácil, eu disse. Esse era o problema. Fácil, solitária e pequena. Prefiro ter uma difícil e honesta. Ele balançou a cabeça e saiu, deixando a porta bater atrás dele. As plantas na prateleira ao lado da entrada tremeram levemente com o impacto. Por um segundo, fiquei ali parada, ouvindo o eco. Minha amiga se virou para mim. Você está bem? Perguntou. Soltei um ar que não tinha percebido que estava segurando. Acho que sim, eu disse. Estranhamente sim. As pessoas sempre querem saber o que aconteceu depois dessa parte também. Não só a parte jurídica ou profissional, mas a parte humana bagunçada. Se a família dele me odiou, se meus amigos escolheram lados, se meu pai parou de se culpar por causar tudo isso. A vida real não sobe os créditos só porque um juiz assina um papel. A família dele fez exatamente o que eu esperava. A mãe dele me ligou alguns dias depois que ele apareceu no escritório. Quase não atendi quando vi o nome dela, mas a curiosidade venceu. Ela não começou com oi. Começou com: ouvi dizer que você o depenou. Eu pisquei. Oi, boa tarde para a senhora também, eu disse. Ela bufou. Você ficou com a casa e tudo mais, e meu filho está em um apartamentozinho. Você se sente bem com isso? Encostei na bancada da minha cozinha e olhei pela janela. O seu filho tentou levar a única coisa que me restou da minha família e me fazer pagar para ele ir embora, eu disse. Não me sinto bem com nada disso. Acho triste de modo geral. Mas sim, fico feliz por ter ficado com a casa da minha tia. Ele só fez isso porque você o empurrou para o limite, disparou ela. Você sempre foi muito sensível. Sabe que ele precisa de espaço. Sabe que ele não lida bem com toda essa emoção. Lá estava de novo. Sensível. Emocional. Todas as formas codificadas de dizer: você é o problema por reagir ao problema. Sabe o que é doido? Eu disse devagar. O fato de ele ter saído do estado enquanto meu pai não conseguia andar, e a senhora estar me ligando para perguntar como ele está lidando, não para perguntar se meu pai está bem. Houve uma pausa. Então ela disse: seu pai deveria se cuidar melhor na idade dele. Talvez se ele não insistisse em ser tão independente, isso não teria acontecido. E talvez,
Eu disse, minha voz ficando fria de um jeito que surpreendeu até a mim. Se o seu filho não fosse tão obcecado pelo próprio conforto, meu casamento não teria acabado. Mas aqui estamos. Ela fez um barulhinho ofendido. Vejo que você está determinada a ser cruel, disse ela. Não sei quem colocou essas ideias na sua cabeça, mas esta não é a garota que recebemos na nossa família. Sou apenas a garota que finalmente parou de se contorcer toda para manter o seu filho confortável, eu disse. A senhora não precisa gostar dela. Depois daquela ligação, o resto da família dele basicamente sumiu. Uma das primas dele me mandou mensagem baixinho dizendo que entendia e que estava ali se eu precisasse. Mas as tias e tios com quem eu passava os feriados ficaram em silêncio total. Doeu, claro que doeu. Eles tinham sido meu povo por anos. Mas honestamente, a versão de mim que eles mais gostavam era aquela que sorria diante do desrespeito e chamava isso de amor. Quando parei de fazer isso, não tínhamos muito em comum. Minha própria família também teve seus momentos. Meu tio, aquele que se orgulha de ser prático, me perguntou em algum encontro se eu tinha certeza de que não tinha exagerado. Disse ele. Muita gente viaja sem os cônjuges. Você vai mesmo ficar sozinha por causa de uma decisão ruim? Olhei para ele, depois para o meu pai sentado a 2 cadeiras de distância, com a bengala apoiada ao lado dele. Não foi uma decisão ruim, eu disse. Foi um padrão inteiro de decisões, e aquela viagem apenas o tornou visível. Prefiro ficar sozinha do que com alguém que me trata como um acessório dos planos dele. Meu pai limpou a garganta. Ela não está sozinha, disse baixinho. Ela tem uma casa, um negócio, amigos e um velho rabugento que deve a ela uns 100 jantares caseiros. Meu tio calou a boca depois dessa. O negócio teve seu próprio drama. Obviamente. Os primeiros meses pareciam bonitinhos nas redes sociais, mas eram aterrorizantes nos bastidores. Teve semanas em que tivemos exatamente um cliente e uma pilha de contas, e eu ficava acordada fazendo contas na cabeça até sentir que meu cérebro ia superaquecer. Teve dias em que eu e minha amiga patamos uma com a outra por coisinhas bobas, porque estávamos estressadas, com medo e tentando não demonstrar. Uma vez, depois que um cliente desistiu no último minuto e levou um pagamento grande com ele, sentei no chão no meio do nosso escritóriozinho e chorei. Soluços altos e feios, daqueles em que você não consegue respirar e o peito dói. Minha amiga sentou ao meu lado, ao meu. Encostou a cabeça no meu ombro e disse: Se falharmos, falharemos juntas. Diremos a todo mundo que isso foi uma performance artística elaborada sobre dinheiro e tacaremos fogo no lugar. Eu bufei no meio do soluço, o que fez um barulho esquisito e agudo. E de algum jeito aquilo quebrou a tensão. Limpamos os rostos, pedimos comida e passamos o resto da tarde refazendo nossos preços e planos de divulgação. Não foi glamuroso, não teve montagem de filme. Foram apenas 2 mulheres sendo teimosas diante do próprio medo. De vez em quando, acontecia algo que quase me fazia sentir falta da antiga vida. Tipo a primeira vez que veio a época dos impostos e percebi quanta papelada envolvia ter uma empresa. Ou quando o aquecedor do escritório quebrou em um dos dias mais frios do ano e o proprietário demorou uma eternidade para consertar. E tivemos que atender clientes usando 3 camadas de roupa e luvas sem dedos. Nesses dias, a ideia de um salário fixo e da pilha de problemas de outra pessoa parecia bem atraente. Mas aí eu lembrava da sensação de enjoo que costumava ter nas noites de domingo, quando sabia que tinha uma semana inteira pela frente de ficar de cabeça baixa em um emprego que me fazia sentir uma peça substituível. Lembrava do jeito que meu ex falava da minha ideia como se fosse um hobby bonitinho que eu ia superar. Lembrava de estar sentada no chão perto da nossa porta da frente depois que ele saiu, pensando: se eu vou destruir minha vida, pelo menos quero ser eu a segurar o martelo. E aos poucos, as coisas começaram a mudar. Um cliente nos indicou para outro. Alguém deixou uma avaliação legal no nosso sitezinho. Recebemos um e-mail de um estranho que nos encontrou através de um amigo de um amigo. Os números na nossa planilha começaram a parecer menos uma emergência gritante e mais algo que poderia, eventualmente, virar estabilidade. Meu pai virou nosso departamento de marketing não oficial. Contava para todo mundo nas sessões de fisioterapia sobre as minhas meninas do escritório, como se estivéssemos comandando uma startup que ia mudar o mundo, em vez de um pequeno negócio local. Uma tarde, uma mulher entrou e perguntou: é aqui que o moço da reabilitação me mandou vir? E eu soube exatamente de quem ela estava falando. Não foi só triunfo. Ainda teve encontros estranhos. Vi meu ex uma vez no supermercado. Eu estava de moletom, claro, e ele estava com roupas de trabalho que o faziam parecer arrumado e bem-sucedido. Caminhou até mim como se fôssemos conhecidos casuais e perguntou como estava indo o projetinho. Eu percebia que ele estava caçando notícias de fracasso. Está mantendo as luzes acesas, eu disse.
E minha pressão arterial está mais baixa do que esteve em anos. Então, eu chamaria isso de vitória. Ele me deu aquele sorriso tenso. Se você se cansar da correria, sabe? Existem jeitos mais fáceis de viver, disse ele. Dei de ombros. Eu tentei o jeito fácil, eu disse. Quase me matou. Ele deu aquela risadinha, como se eu estivesse sendo dramática de novo, e foi embora. Fiquei ali no corredor de sopas em lata, cercada por estranhos, e percebi que minhas mãos não estavam tremendo. Meu coração não estava disparado. Não fui para casa e repeti a conversa 100 vezes, analisando cada palavra. Apenas peguei a sopa favorita do meu pai e segui em frente. No primeiro aniversário do acidente, meu pai insistiu que marcássemos a data de alguma forma. Disse que queria retomar o poder, o que é dramático para um homem que ainda manda as contas pelo correio. Acabamos na sala dele, comendo comida de entrega e assistindo a uma TV ruim, e ele levantou o copo de plástico com refrigerante como se fosse uma taça de champanhe. Aos atropelamentos por carros, disse ele. Eu revirei os olhos. Ótimo brinde, pai, eu disse. Muito inspirador. Ele deu de ombros. Se aquele carro tivesse me errado, você provavelmente estaria em alguma praia agora, fingindo que estava tudo bem, tentando não chorar quando ele te chamasse de dramática pela terceira vez na semana. Nossa, eu disse. Você realmente sabe como fazer uma garota se sentir melhor com o próprio trauma. Ele sorriu para mim, aquele sorriso suave e cansado que tem muita história. Você sabe o que eu quero dizer, disse ele. Não estou feliz por ter me machucado, mas estou feliz que você viu o que precisava ver. Estou feliz que você escolheu você, mesmo que eu tenha tido que fazer o papel do velho chato para te levar até aí. Olhei para a bengala dele encostada no sofá, para as cicatrizes leves nos pulsos dele, para as rugas ao redor dos olhos dele que tinham aprofundado no último ano. Você não é chato, eu disse. Bom, não o tempo todo. Ele bufou. Sou absolutamente chato, disse ele. Mas sou o seu chato e você é a minha. Isso vale alguma coisa. Batemos os copos de plástico como dois idiotas e voltamos para o nosso programa. Não foi um grande momento de cinema. Não teve música subindo. Éramos apenas nós, na sala dele um pouco bagunçada, respirando. Quando penso naquela cadeira de hospital agora, não sinto mais vergonha. Sinto proteção por aquela versão de mim. Naquela noite, depois do brinde do meu pai, ajudei a empilhar as embalagens de comida. Enxaguei os copos e ele tocou meu ombro com aquela bengala como se estivesse me lembrando de respirar. Você está bem? Ele perguntou. Olhei em volta da sala bagunçada dele, o som baixo da TV, o silêncio que, por uma vez, não parecia ameaçador. Sim, eu disse. Eu estou bem. Gostou dessa história? Apesar de ser fictícia e criada para entretenimento, ela pode trazer uma realidade vivida por muitas pessoas. Deixe nos comentários sua opinião, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Até o próximo vídeo.